Pode ser? Tudo bom? Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde aí para todos, todas. É um prazer estar aqui para mais um Tech Hour, mais um seminário, dessa vez com um distinto colega aqui, o Cláudio, que é o vice-diretor do centro, acho que todo mundo conhece, né? Está trabalhando com línguas indígenas já faz um tempo, acho que é um trabalho muito interessante, que traz, assim, tem despertado muita atenção. Eu não vou falar muito não, acho que todo mundo já conhece as credenciais do Cláudio, pesquisador da IBM de muitas décadas aí. Então passo para ele conduzir. Eu tô. Tudo certo por aí? Tá bom. Então, boa tarde a todos e todas. Essa aqui é uma apresentação a respeito desse projeto que a gente já está fazendo, que nós estamos fazendo há 2 anos aqui na USP, na IBM. E também, para mim, é uma espécie de um dry run, de um keynote que eu vou dar semana que vem no North American ACL, que é exatamente os mesmos lá. Então, assim, se tiverem críticas, sugestões, eu adoraria ter isso no final, porque me ajudaria a melhorar um pouco. Hoje eu vou falar em português, segunda-feira falar em inglês, tá? Só dar uma ideia de onde eu venho. Clica, demora, mas vem. Eu trabalho com inteligência artificial há 40 anos, praticamente. Aqui, eu estou há 25 na IBM Research, tá? 15 anos aqui no Laboratório do Brasil. Mas nessa área de línguas indígenas, só 2, 3 anos. Tem uns 10 anos de processamento de linguagem, mas então essa área é uma área nova para mim, em muitos sentidos, uma área muito rica, eu estou aprendendo muito, e eu vou tentar compartilhar o máximo possível. Eu sei que eu tenho aqui um auditório diverso, tem gente aqui que entende de línguas indígenas, tem gente que entende já, vou tentar balancear um pouco, mas eu vou tentar também ser mais profundo na parte técnica de processamento de linguagem, tá? Para quem não sabe, IBM Research é o braço de pesquisa da IBM, 3.000 pesquisadores no mundo inteiro. Hoje a gente tem em torno de 15 campos, laboratórios diferentes, 2 aqui no Brasil, em São Paulo e no Rio. A gente chama, é um laboratório só, em torno de 100 pessoas no Brasil, 30, 40 doutores, agora vários contratados aqui da USP, vários estagiários aqui da USP, vários estagiários de doutorado aqui da USP. Um outro parceiro, vocês conhecem, é a Universidade de São Paulo, tá? Principalmente no nosso caso, o Departamento de Linguística, tá? Mas também agora professores da computação também se envolvendo nesse projeto, e a estrutura que arma esse projeto é o C4AI, tá? Mas isso vocês sabem, aqui, tá? Um projeto, essas são as pessoas que trabalham nesse projeto, tá? A liderança, na parte da IBM, tem eu, mas Paulo Cavalim, que é uma coisa grande, pessoa importante tecnicamente, do ponto de vista de modelo de linguagem, o Júlio, a Isabel, que é uma estagiária de doutorado, e do lado da linguística tem a professora Luciana Storto, que é a co-líder desse projeto, que é uma pessoa que... Está ali a Luciana, está ali, tá? Acho que ela pessoa que trabalha há muitos anos nessa área, é uma liderança aqui no Brasil, na área de línguas indígenas, o professor Tom Fimble, o professor Alex, a professora Sara Jane faz parte dessa história, e a Nicole e a Marjorie, que são os nossos contatos com as comunidades indígenas, tá? Tivemos também colaboração de alunos do MIT, do INSPER, nesse processo. Tá? O contexto do que a gente vai estar conversando aqui é a diminuição de diversidade de línguas no mundo inteiro. Tá? Aqui é um mapa da Unesco de línguas ameaçadas, das 7.000 línguas que são faladas hoje no mundo, 43% estão ameaçadas de desaparecer. Tá? Há uma perspectiva que, se as coisas continuam da maneira que são, daqui a 100 anos, 95% dessas línguas não vão ser mais faladas, se não se fizer nada. Tá? Existem diversos graus de ameaça de desaparecimento. O mais grave é quando você tem somente alguns, geralmente pessoas mais idosas que falam, que praticam.
tá? Mas mesmo línguas, às vezes, com alguns milhões de praticantes, também estão em processos de perda, principalmente por causa que os jovens não estão mais usando ou falando. A língua está morrendo quando os jovens param de usar. É importante a gente olhar que a perda... Tem um atraso aqui. A perda de uma língua é uma tragédia para a humanidade. Junto com uma língua... Agora está demorando. Tá? Eu sempre digo... Muitos de vocês se lembram, de 2009, quando aquele templo foi destruído pelo Talibã. Perder uma língua é algo daquele tamanho ou maior. Porque junta uma maneira de pensar, uma maneira de ver o mundo, uma série de conhecimentos que estão estruturados. Então, e a gente não manifesta a indignação de uma perda de uma língua, muitas vezes com o mesmo vigor, em relação a espécies ou monumentos. E a gente precisa. Isso é uma coisa... É muito importante, e nesse contexto, tá, a Unesco estabeleceu, em 2022, a década das línguas indígenas. Tem vários focos, mas uma das áreas principais é a vitalização, a preservação de algumas que estão no estado mais avançado. Tá? Particularmente, uma grande parte dessas línguas ameaçadas são indígenas. Está falando América, estão falando África, Oceania, aquela região, tá? Mas também tem línguas sendo perdidas na Europa e outras áreas. Tá? Eu vou numa conferência de Américas, então eu parei para olhar um pouquinho, coletei alguns dados sobre línguas nas Américas, em torno de 1.000 línguas são faladas, eu consegui dados de 500. Se eu olhar, a língua mais falada na América indígena, língua indígena, é o Guarani, somente ali no Paraguai, 6,5 milhões, mas naquela área do Paraguai. Tá? E vem Quechua, tem 6 línguas que tem mais de 1 milhão de falantes. Aí tem um outro grupo de línguas que tem entre 100 mil e 1 milhão, e esses números são complicados, tá? São bem... Mas aí tem um outro grupo, tá? Só para uma referência, tá? O búlgaro é uma língua com 7 milhões de falantes. Tá? Essa classe aqui está ali naquela faixa. Aqui tem o galês, é uma língua naquela faixa de 1 milhão. Essas são línguas relativamente em bom estado, quase todas. Aí tem aqui um outro grupo, e eu queria realmente dar a sensação da quantidade. E aqui é entre 10 e 100 mil, uma delas é Ngatu, uma língua com que a gente trabalha. Esse é o grupo entre 1 e 10 mil falantes, 1.000, tá? Entre 1.000 e 10 mil falantes, também um grupo muito grande, a gente trabalha aqui com Guarani e Mbiá. Tá? E aí, tem ainda o resto da cauda longa, das línguas que tem 100 a 1.000 falantes, que tem, às vezes, menos de 100 falantes. Tá? É essa, mais ou menos, a distribuição, tá? Nas Américas. Tá? Aqui, né, a tecnologia que a gente vai estar conversando hoje é muito para essa faixa amarela que está aqui, tá? Da minha visão, entre 1 e 100 mil, entre 1.000 e 100 mil falantes. As línguas de cá a gente vai abordar um pouquinho no final, elas têm outras... A gente está mais pensando em principalmente essas que estão em preto, em preservação, em documentação, talvez, do que realmente pensar realisticamente em vitalização. Tá? No Brasil, o Brasil é interessante porque o Brasil não tem nenhuma língua que é falada por mais de 1 milhão de pessoas, no Brasil. Desculpa, é uma língua indígena. O Brasil é um país que tem uma diversidade de línguas muito grande, mais de 200 línguas, mas uma diversidade linguística muito pequena. A maioria da população só fala português no Brasil. Tá? Então, no Brasil, se olhar, esse grupo é muito menor, em torno de 40 línguas, tá? Muito mais crítico. Muitas aqui em regiões mais complicadas, em termos de acesso e de questões de terra, questões de governo e assim por diante. Tá? Estou aqui brigando com o passador. Perfeito. Mas aí, tendo esse contexto,
A pergunta que esse projeto tem, as duas perguntas básicas que esse projeto tem endereçado, são essas duas. Tá? Como é que a inteligência artificial e métodos modernos de NLP pode ajudar o fortalecimento, portanto, fortalecer o uso, aumentar o uso dessas línguas indígenas, e, somente pensando nas línguas um pouco mais ameaçadas de desaparecer, como é que eu posso ajudar a fazer documentação de uma maneira melhor, com mais pessoas e por comunidades, inclusive pelas próprias comunidades indígenas. Tá? Quando a gente fala em fortalecimento, tá? Existem várias áreas de trabalho. No caso deste projeto, a gente basicamente está olhando questões de tecnologia para suportar aprendizado e alfabetização, a tecnologia para ajudar na escrita e tecnologias para aumentar a acessibilidade através de tradutores. Tá? Permitir que os indígenas, na sua língua, acessem, por exemplo, documentos legais, informação de saúde, e, ao mesmo tempo, também possam, por exemplo, fazer uma denúncia na sua língua e não... E, para isso, a ideia de facilitar a tradução é importante. Existem uma série de outras áreas importantes, nós não estamos trabalhando, são áreas importantes também ali, por exemplo, fala para texto, texto para fala, e uma série de outras questões. No caso de documentação, de novo, aqui, tradutores é um jeito de facilitar o trabalho, lógico que é um pouco mais difícil, porque normalmente são línguas menores, e eu vou falar aqui um pouco uma ideia de também usar modelos de linguagem como uma forma de documentação, mas muito breve, mais como uma ideia. Tá? Isso aqui é uma área que a gente ainda está arranhando em termos de trabalho, até porque a gente não conseguiu ainda estabelecer uma comunidade para trabalhar junto nessa área. Tá? Uma questão chave que tem ficado evidente nesses 2 anos é o quanto os métodos tradicionais de fazer inteligência artificial funcionam para essas comunidades e para esses contextos. Tá? Eu peguei aqui uma super simplificação do que é o modelo de IA, mais tradicional, mas é um modelo que se usa hoje, basicamente. Você faz algum tipo de crawling, algum tipo de gathering de dados, treina o modelo, começa a usar, coleta o uso e vai iterando isso. Esse é o modelo tradicional que a gente usa, com variações, mas é esse. Será que isso funciona para dados indígenas? Isso. E o primeiro problema é que você não vai conseguir fazer crawling na internet. E a gente fez 2 estudos sobre isso. O primeiro, assim, para fazer crawling, isso aí são línguas que têm uma presença muito baixa. Então você tem que ter um identificador muito bom de línguas para achar. E é difícil construir esses identificadores com poucos dados. E isso aqui é um paper que a gente publicou no Americas NLP, que é um workshop do ano passado, workshop nessa área. E a gente também tem um trabalho que a gente disse, e aí, quanto que tem dessas línguas na internet? E a gente encontrou, por exemplo, que um número grande dessas línguas não tem nem página na web, não tem nem página na Wikipedia. A gente como se desaparecessem sem deixar um traço digital, quando elas desaparecerem. Tá? Isso é inversamente proporcional ao número de falantes, basicamente. Tá? Então, a ideia de fazer data crawling é meio... Como um processo inicial, não é uma grande ideia. A gente não acredita que é muito possível. E aí, a tendência natural de todo mundo é, então, o que você faz? Então, eu vou lá e coleto esses dados. Tá? Chego lá, pago para alguém para criar esses dados, sei lá. É assim que a gente trabalha. Para o bem e para o mal, mas é a nossa prática. E a pergunta é, será que isso funciona para essas comunidades? Tá? E é isso que eu agora vou querer discutir um pouco, em função da nossa experiência de engajar com essas comunidades. Tá? Usando muito também da experiência que o pessoal da linguística, da antropologia já tem em trabalhar e já questiona esse tipo de metodologia há muito tempo. Esse aqui passador também.
eu ver se tem aqui. Deixar um pouquinho mais. Tá? Então, falar um pouquinho sobre isso num contexto mais genérico. Como é que a gente vai fazer pesquisa de desenvolvimento de inteligência artificial com comunidades indígenas? Isso aí tem um paper que a gente está escrevendo agora. Gostaria que... Não vai sair até segunda-feira, mas já me resignei. Tá? Mas ele descreve um pouco toda essa história. Tá bom? A primeira coisa que a gente tem que entender é que esses povos têm sido historicamente objeto de violência. E por isso eles têm naturalmente, eles criaram defesas e mecanismos de defesa para contatos e para trabalhos com não indígenas. Tá? Isso, mais do que historicamente, acho que ficou pior. Mas, historicamente, ainda existe hoje. Eles são objetos de violência hoje. Tá? No Brasil, na América Latina, e assim por diante. E além disso, tá? Essa violência não é só física, não é só terra, é uma violência também cultural. Tá? Existe uma visão muito forte. A palavra pesquisa é uma palavra suja na conversa com os indígenas por causa de uma tradição, que agora a gente está vendo certas melhoras, mas uma tradição de ir lá, fazer a pesquisa e ir embora, nunca mais voltar, nunca dar nada em retorno. Tá? E um caso interessante, que até outro dia quem trouxe foi a professora Altaci Kokama, que é uma linguista indígena, estava numa palestra, é o caso também de que nesse processo se rouba conhecimento. E a estévia é um exemplo clássico disso. Tá? As comunidades guaranis usavam estévia como algo para adoçar os alimentos há séculos. E aí houve um trabalho muito forte com as comunidades de extrair mudas e levar para outros lugares e criar aí uma indústria que existe, que hoje não retorna nada para essas comunidades. Tá? Então, essas defesas existem porque existe um histórico de violência e apropriação indevida cultural e tecnológica e de conhecimento. Tá? Tá certo? Em função disso, quem está há mais tempo nessa área, que são o pessoal da linguística, da antropologia e afins, outras, tem trabalhado em desenvolver estruturas de como engajar. Tá? E princípios e guidelines. Tá? Então, se olhar todos esses, o que tem aí é um exemplo, é sempre o centro disso, é sempre a ideia de que está centrado na comunidade, está centrado no indígena e nas necessidades dessa comunidade. Você tem que fazer pesquisa, não para você como pesquisador, como nós, mas uma pesquisa que serve essa comunidade, que esse é o caminho correto. Deu certo? Está melhor. Tá, isso aí usa está bem estruturado em relação a línguas na Declaração de Los Pinos, que foi acho que foi 5, 6 anos atrás. Tá? E aí tem esse termo, nothing for us without us. Tá? Que hoje, se vocês olharem na comunidade de interação com homem-máquina, também é um modelo. Na verdade, essa frase vem da comunidade de pessoas com deficiências. Esses foram os primeiros dentro do contexto tecnológico, usar isso aí. Foi apropriado legitimamente aqui pelos indígenas. E esse é um princípio básico. Tá? Muito bem. Mas a linguagem ainda tem um outro aspecto que a gente tem que tomar cuidado quando lidar com comunidades indígenas, é que, para muitas etnias, para muitas comunidades, a linguagem tem um lado espiritual, tem um lado de identidade.
elas não têm com linguagem a mesma relação que a maioria de nós tem com português ou com inglês e outras línguas que a gente fala. E esse aqui é um exemplo também, eu agradeço a professora Cocama, exemplo muito interessante dos Rapaiãs, uma comunidade no Brasil, tá? Em que, para uma pessoa poder ir para um grau mais alto dentro do uso daquela língua, ela tem que passar por uma cerimônia em que eles pegam um pássaro, que é famoso por falar, por ter uma diversidade muito grande de línguas, que é um japinim, a gente chama em português. Esse pássaro, eles passam num preparado que tem pimentas muito fortes, e eles vão tocando a língua da pessoa com essas pimentas. E a ideia é que nesse processo, além do lado espiritual, existe uma experiência de falar com a língua inchada. E é uma maneira de encontrar certos níveis de grave, certos níveis de fala que você normalmente não encontraria. E só a partir do momento que você encontra, a partir nesse ritual, esse novo jeito de falar, é que você está habilitado a falar aquela língua mais espiritual, mais alta. Tá? Então, eu acho que a gente tem nada parecido com isso em português. A gente tem umas histórias antigas lá do... Quem que é tem algum filósofo quem que aprendeu a falar de oratória enfiando pedras na sua boca? Tem uma história, vou encontrar. Mas, enfim, eu acho que isso aqui, para mim, mostra o quanto pode ser diferente e quanto a gente tem que ser cuidadoso nesses engajamentos, tá? Então, vou falar um pouquinho da nossa história de engajamento que a gente teve ao longo desses 2 anos. Algumas das questões aqui estão nesse paper curto que eu publiquei no CAI, no workshop do CAI, tá? Conta só um pedaço que eu vou abordar no momento, tá? Num primeiro momento, o grupo aqui focou muito nas comunidades indígenas perto de São Paulo. No caso de São Paulo, a maioria está no estado de São Paulo. Isso era uma questão prática. A maioria está em volta do litoral, da faixa do litoral. A gente começou um processo de ir até essas comunidades, conversar. Às vezes era mais difícil ir. Muito barro, mas isso, de novo, é uma maneira como que elas se protegem. Elas mantêm as estradas difíceis, os acessos difíceis, como uma maneira de proteção. Tá? Conversou em diversos lugares, apresentou, tentando explicar, essa é uma das primeiras dificuldades, o que a gente fazia, o que a gente estava trazendo. A gente foi também aprendendo a comunicar isso, ouvindo o que eram as necessidades, e aí, a partir desses encontros com várias comunidades, em um certo momento, uma coisa importante, enfim, em várias comunidades são guaranis, a gente faz isso no que chamam casas de reza, que são centros de conversa, de trabalho, tá? Assim, essas casas, tem uma aqui, uma réplica de uma casa de reza, que é usada para cerimônias, que é atrás da psicologia da USP, ali, uns 200 metros daqui, pequenininha, tá? A gente foi nesses lugares e, em certo momento, a gente começou a engajar um pouco mais de perto, com a ajuda da Majoí, que era parte do time, que tinha os contatos, com essa comunidade que vive no sul da cidade de São Paulo, ainda a cidade de São Paulo, tá? 50 quilômetros daqui, que chama Tenão da Poré, uma reserva grande que cobre uma área grande, em torno de 4 mil pessoas, tá? Numa área ali perto, relativamente isolada, e fala a língua Guarani Imbiá. É uma língua que é falada por torno de 7 mil pessoas do Brasil, muito região sul. É uma língua diferente do Guarani que se fala no Paraguai, nível entre português e espanhol, assim, são línguas semelhantes, mas diferentes, tá? E em algum momento a gente foi surpreendido, porque eles foram generosamente disseram, muito, muito interessante. Façam isso com os nossos alunos de ensino médio, na nossa escola indígena aqui dentro, tá? E basicamente a ideia era
será que vocês, com essa tecnologia que vocês estão falando, conseguem ajudar eles a escrever melhor? Escrever e ler melhor, né? Realmente escrever, tá? São alunos do ensino médio, foram alfabetizados em português, estavam saindo de 2 anos de pandemia sem aulas, vamos de 20, 25 pessoas, alunos, tá? E aí, de cara, a gente olhou assim, muito bem, como é que a gente vai criar uma ferramentas para esses alunos? E o que a gente vai fazer nesse workshop? Também era um problema. Dado que a gente praticamente não tinha nada de ferramentas básicas, não tinha tradutor funcionando praticamente para Guarani, não tinha nada. Mas mais que importante, a nossa visão de como se constrói ferramentas é através de um processo de co-design com usuários. E é isso, eu cheguei num momento, assim, um pouco antes dessa, eu disse assim, como é que a gente faz co-design com comunidades indígenas? Será que os nossos métodos de fazer co-design fazem sentido naquele contexto? Tá? E aí, como bom acadêmico, eu fui procurar literatura sobre isso. E muita gente falando em trabalhar com comunidades indígenas, mas a literatura é muito deficiente, eu acho. Ela fala muito no o que e não o como. Você tem que ser respeitoso, você tem que ser perfeito. Como é que eu faço isso na prática? Será que eu posso usar Post-it, que é a ferramenta? A Post-it é a ferramenta de design de garantir que todo mundo tem voz. Será que isso faz sentido para aquela comunidade? Para uma comunidade que tem outras práticas e assim, né? Tá? E aí eu lembrei um pouco da história do que a gente tinha vivido nas casas de reza, os métodos que eles usavam para conversar em si. Quanto será que a gente consegue replicar? Tá? Tem eu achei interessante. O pessoal de educação, eu achei que tinha mais ideias mais interessantes que os de design. E, particularmente, tem esse artigo do Arola, que fala que assim, a questão é você centrar, não em fazer o co-design, assim, tentar criar empatia por ser indígena, mas para tentar centrar no fazer de uma maneira indígena. Tá? E aí, muito bem, o que é fazer de uma maneira indígena? E aí a ideia foi refletir um pouco algumas práticas que a gente tinha visto muito preliminarmente, mas lá nas casas de reza, tá? E esse foi um pouco o intuito inicial. E aí a partir disso foi se aprendendo, tá? O que a gente via nessas reuniões das casas de reza? A gente via que todo mundo tinha direito à voz. A gente tinha eu achei muito interessante, ele tinha uma tolerância ao silêncio muito grande. Às vezes ficava 1, 2 minutos sem ninguém falar nada, e tudo bem, faz parte, está bom. Continha minha ansiedade aqui, né? Certo? A gente está acostumado, silêncio numa reunião é coisa ruim. Não é, não parecia o que eles achavam. As pessoas entravam, saíam, traziam filho, traziam crianças. As crianças entravam, saíam, faziam o quê? Era esse o mundo. Tá? Então, gente, isso... humor, assim, então, como é que será que eu consigo trazer isso para dentro das nossas co-design, tá? A gente começou também a trazer a experiência, tentar desde o início o que eles fazem na internet, tá? É lógico que tinha muita desconfiança, tinha muito, mas... E uma das coisas que a gente fez, que eu acho que foi bom, a gente tentava o máximo possível, e é difícil, diminuir a nossa eminência como gente que sabe computação. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente fez foi botar um tradutor ruim na frente deles. E eu acho que foi muito bom a gente ter colocado um tradutor ruim, porque mostrou que a gente não sabia a língua deles. Tá? Com alguns outros problemas. Mas eu acho que diminuiu a expectativa de que a gente ia baixar lá e fazer a solução do mundo. Não vamos fazer, a gente vai ter que trabalhar junto. Tá? A gente teve 14 workshops de 2 horas, toda quinta-feira a gente voltava lá. Tá? Tem várias pessoas aqui. Foram, tá? A gente basicamente explorou 2 temas. Um era esse assistente linguístico, mas aí, liderado pelo pessoal da linguística, trabalhou-se um pouco também com explicar como se fazia a documentação linguística, dar uma introdução, também usando computadores, tá? Com uma forma. Tá? Essa aqui é a sala de aula. Tá?
E nesse processo a gente desenvolveu um assistente linguístico, e testou com eles. Eu vou mostrar ele para uma outra língua daqui a pouco, mas a ideia é que ele incluía um dicionário eletrônico, você podia escrever, um sistema para completar palavras, tá? Vou trazer a experiência que eles tinham no WhatsApp, em português, para dentro do Guarani. Completar palavras, sugerir próxima palavra e tradução. Tá? Isso a gente foi evoluindo, ao longo foi testando, tá certo? A gente também fez esse trabalho de gravação, análise, a gente começou com um primeiro assim, contato em relação a isso, também foi muito, muito interessante ver a maneira, e também deu um espaço para eles falarem mais deles, e na verdade as melhores oficinas com o assistente de escrita foram aqueles que a gente propôs temas que tinham a ver com escrita sobre a realidade corrente deles. Tá? Por exemplo, a gente chegou um dia, vamos falar sobre, teve lá uma manifestação numa outra comunidade que tinha sido reprimida pela polícia, vamos falar sobre isso, escreva sobre isso. Aprendemos a palavra guerreiro, que eu já esqueci, mas como era a palavra guerreiro em Guarani, que era o termo que eles usavam para as pessoas que estavam lá enfrentando a polícia por causa de uma questão de terra aqui no Jaraguá. Tá? Então a gente aprendeu uma série de coisas. A gente ficou 4 meses lá e aprendeu que, olha, funciona, parece que é uma ideia interessante, mas precisa que essas ferramentas que a gente colocou lá eram muito ruins e eu achei que atrapalhou muito. Quase atrapalharam mais que ajudaram. Precisa começar com o nível mínimo. Tá? Uma coisa que ficou interessante foi essa questão que hoje eu enxergo como um problema de alfabetização. Eles são absolutamente fluentes, é a língua principal deles, mas eles não escrevem nem leem. E não aprenderam na escola. Então existe um processo quase de alfabetização de adultos, de jovens que precisa acontecer ali. E que dado o interesse deles em usar a internet, em separar a internet, talvez o caminho de fazer isso digitalmente, com ferramentas digitais, seja uma ideia interessante. Tá certo? O que a gente viu também, parte disso, é que as ferramentas têm que atender um público muito diverso, em termos de habilidades linguísticas. E isso é muito difícil. Qualquer ferramenta de computação tem sempre dificuldade de atender grupos diversos. Tá? E foi interessante, eu acho que talvez o mais interessante que a gente viu é que esse processo para eles foi um processo também de discutir o quanto eles queriam o mundo digital dentro deles. Tá? Acho que se a gente retornou alguma coisa nessa interação, foi isso. Criou essa discussão, aprofundou, mas acho que a minha impressão é que concretizou essa discussão dentro deles. Assim, uma comunidade que tinha acabado de ser 2 anos ser conectado à internet de alta velocidade. Tá? Se quiser, 50 km de São Paulo não tinha cobertura de celular até 6 meses atrás. Tá? E nesse processo foi interessante porque eles olharam e disseram, não, nós estamos aqui, a gente não consegue chegar a um consenso, então vamos parar isso aqui. Obrigado, mas vamos parar esse projeto, porque a gente não sabe se a gente quer ou não isso, e como a gente quer. E guaranis, quando eles precisam trabalhar em consenso. Essa é a realidade da comunidade. Perfeito, obrigado, aprendemos. A gente não coletou nenhum dado nesse processo, foi um acordo que a gente tinha. A gente aprendeu com eles, e acho que contribuiu um pouco para a discussão deles, mas ficou óbvio que esse caminho aqui de data collection não funciona. Tá? E aí, a partir disso, na prática, a gente começou a pensar maneiras diferentes. Isso que eu coloco aqui é uma estruturação até recente do que a gente aprendeu. E a gente explorar. Eu acho que quando a gente fala em IACO indígena, a gente tem que focar no uso da comunidade. Esse é o foco central. Agora, é muito difícil chegar na comunidade, nesse uso da comunidade, sem nada para mostrar. E aí eu acho que existe um espaço importante de inicialização, que eu vou falar
boa parte do resto que a gente tem, que é você criar modelos que ajudem o início dessa conversa, que concretizem essa conversa. Tá? Mas aí com que dados a gente pode usar isso? A gente tem trabalhado com dados coletados por linguistas, dicionários, teses, tá? São muito poucos. O problema é esse, é muito pouco. Tá? E aí, o que é um problema para a inteligência artificial. Tá? Mas aí, a partir dessa nossa comunidade, aí, junto com o engajamento da comunidade, estabelecer processos de coleta e de treino. Com controle, com supervisão da comunidade. Mas também depois que ficou concreto, que é aquilo. E que aquilo é útil. Ou não. E aí, para-se por ali. E, em termo mais longo prazo, existe uma enorme discussão de soberania. E essa discussão envolve quem governa os dados e como eles vão criar os mecanismos para se apropriar dessa tecnologia. E esse modelo e para fazer isso, aí você vai ter que pensar em treinamento, formação de gente com computação, quer dizer, é muito mais longo prazo. Tá? Então, mas nesse instante a gente fecha tudo isso. Só pode usar na comunidade, a gente mantém o mais fechado possível para evitar, para que se resolver parar, não tem. Mas alguma hora a discussão para quem abre, para quem pode, quem não pode, isso. Mas aí envolve uma maturidade também da comunidade. E de ter gente com mais conhecimento técnico. Tá? E acho que aqui, por último, tem uma questão muito importante de como a noção dos saberes indígenas permeiam e vão alterar, vão estruturar esta conversa aqui. Como é que saberes indígenas e visões indígenas do mundo mudam a maneira como se encara a computação ou inteligência artificial? Isso são as grandes perguntas. Agora vamos dar uma guinada técnica nessa apresentação, focar nesse problema. Tá? E aí, dentro desse contexto, tá certo? A gente começou a trabalhar com uma outra comunidade, que é a comunidade de falantes de Ngatu. E Ngatu é uma língua diferente, porque ela é falada por muitas etnias. Nós estamos conversando com um grupo que chama Academia Ngatu, que é um grupo de tradutores, de pessoas que escrevem a língua, basicamente, que tem domínio escrito e interesse linguístico, vamos falar assim. Professores, tradutores, tem amadores que são engajados, tem gente, liderança, sempre. E a gente está com uma conversa também com algumas comunidades lá do Alto do Rio Negro. Aí vocês vão perguntar, onde é o Alto do Rio Negro? É aqui. Uma área que o pessoal também chama de cabeça de cachorro, porque lembra um pouquinho uma cabeça de cachorro, um pouquinho abaixo da terra Yanomami. Tá? O pessoal muito ali de São Gabriel da Cachoeira, o maior município em área do Brasil, o município mais diverso etnicamente do Brasil, a maior população percentual indígena também lá. Essa ligeira distância aí, que é quase equivalente a New York e Los Angeles, tá? Só para dar um contexto. Tá certo? Eu nunca fui lá, a professora já foi lá, provavelmente. Mas, enfim, Ngatu é uma língua que é falada por vários povos, mas é uma língua que vem de uma língua geral, de uma língua franca. Não é muito propriedade de ninguém, sempre foi uma segunda língua para muitos povos. Uma língua que se falava no meio dessa diversidade da Amazônia, e é importante, ela tem várias ortografias, que é uma questão extra. Tá bom. Dentro desse processo, a gente criou um modelo inicial desse assistente linguístico, baseado em dados linguísticos que a gente está usando na comunicação, que a gente está começando a explorar. Eu vou mostrar ele funcionando, e depois vou falar como a gente criou. Principalmente o tradutor, que eu acho que é o caso mais interessante. Tá? Eu acho que a letra vai ficar um pouco pequena. Então, ele basicamente, hoje ele é uma... deixa eu parar um pouquinho. Não vou conseguir parar. Então, vamos lá. Ele é uma página web. Então, aqui, por exemplo, aqui eu escrevo. Quando eu estou escrevendo, ele sugere palavras para completar. Puranga Caruca, boa tarde, em Ngatu.
quando eu aperto traduzir, ele chama uma coisa, apareceu, boa tarde. Esse aqui é o inglês, por causa da palestra, que vai ser em inglês. Tá? Aqui eu botei good evening, ele faz também no sentido oposto. Tá? Mas isso aí são frases simples. Aqui é uma outra. Cláudio. Uicu. Aí aqui, Paranã, é Rio. Tá? E aí ele completa com essa proposição UP. Tá? Isso significa Cláudio está no Rio. Quando eu pego o tradutor. Tá? Então a ideia é, ao mesmo tempo, você vai escrevendo aqui no Nhangatu, você vai recebendo sugestões de palavras, você vai recebendo a informação do dicionário para essas pessoas que sabem português, e vai e também tem a opção de tradução. Tá? A gente mostrou isso recentemente, inicialmente para dois, três falantes em Nhangatu, uma pessoa que sabe muito, tá? Ela observou, é muito bom, mas a ortografia deles é meio confusa. Perfeito. A questão de ortografia. E um que é uma segunda geração que não fala. Os pais deles falam, ele entende, não fala, nem escreve. E ele começou escrevendo uma frase em português aqui, traduziu, aí ele leu foneticamente, disse, o som disso parece certo. Agora eu posso mandar uma mensagem no WhatsApp em Nhangatu para minha mãe. Tá? E ele começou a enxergar que isso era, de repente, podia ser explorado como uma maneira dele encontrar espaços de fazer uma coisa que ele não era capaz. Tá? Mas é uma pessoa, lembra, isso aqui não é feito para quem não entende. Isso aqui é feito para quem, em algum nível, entende a língua. E é esse o objetivo. Tá? Ou fala, ou lê um pouco e tenta. Como é que eu destravo alguns mecanismos? Tá bom? Por último, a gente também está engajado com a comunidade no Brasil que trabalha com a Unesco na comunidade na década. A gente começou a engajar, na verdade, essa semana, a gente teve uma apresentação para todo esse grupo de indígenas, linguistas que trabalham. Tá? E é interessante, porque mesmo no mundo virtual, a violência está lá. A gente começou essa reunião, que é uma reunião teoricamente fechada, o link caiu em algum lugar e a reunião foi invadida por hackers que entraram xingando, colocando imagens obscenas. A gente teve que desligar a reunião, porque gerar um novo link foi distribuído aí de uma maneira mais segura, começar a reunião super segura. Mesmo uma reunião para promover línguas dentro de uma estrutura da Unesco é objeto de violência virtual. Tá? Esse é o mundo que essas comunidades vivem. Certo? A resistência é uma prática diária. Acho que essa é a mensagem aqui. Mas agora é a hora realmente da guinada técnica. Agora eu falo assim, muito bem, como é que vocês construíram isso sem indígenas? E aí a gente olhou muito. Existe uma literatura grande nessa área. Mas, de novo, nós estamos aqui focando aqui, ó. Construir algo e começar a levar para a comunidade. Tá? Nós não estamos falando ainda desse ciclo. Tá? Não estamos muito menos falando desse. Apesar de que as discussões aparecem. Tá? Então, quando a gente fala em criar tradutores, tá? Baseados em machine learning, tá? Para comunidades, para situações como essa, que tem pouquíssimos dados, tá? Normalmente a gente está falando num processo que a gente chama de fine-tuning. Hoje, se pensar, a maneira geral que se faz um tradutor, você pega pares de sentenças, nas duas línguas, e mostra para um desses grandes modelos, vai mostrando milhares, centenas de milhares, milhões dessas, até que ele começa a funcionar e fazer a tradução direito. Com todo o trabalho que a gente fez, a gente coletou 7.000, 8.000 sentenças. Pares de sentenças.
Tá? Então, o que a literatura sugere? Pegue um desses modelos e dê uma retreinada final com os dados que você tem. Fine tuning. Tá? E existe uma vertente dessa literatura que diz, olha, você não tem muito dados numa língua, pegue línguas parecidas e bote mais dados. Isso ajuda. Chamam modelos multilingües. Bom, ainda que se sabe que se você não fizer isso direito, na literatura, às vezes você tem o que chama negative transfer, que se atrapalha. Tá bom? Em particular, quando se fala desses modelos multilingües, é muito comum que a gente usa, as pessoas usam o que a gente chama multi-way multilingual. Tá? Que você tem a mesma sentença traduzida em todas as línguas de entrada. Geralmente você está traduzindo para uma língua de alto, com muitos dados, e você tem aí. Então, você, por exemplo, vai ter a mesma sentença em 15, 20 línguas. Tá certo? E, particularmente, essa comunidade usa muito para isso a Bíblia, que a Bíblia é traduzida para muitas línguas do mundo inteiro. Tá certo? Muito bem. Primeira coisa assim, muito bem, todo mundo trabalha com a Bíblia. Vamos com calma. Certo? Por quê? Porque a gente sabe que para essas comunidades a Bíblia não é linguagem neutra. Tá? Como diz aqui esse autor, que é indígena, diz, o processo de colonização tinha duas ferramentas, a Bíblia e a garrafa. E as duas são ferramentas violentas. Tá? Isso num contexto em que, no Brasil, que uma boa parte da comunidade indígena é cristã. Então é uma complexidade ainda maior quando a gente pensa de que você está lidando que para alguns é sagrado, e por isso tem restrições também, e para outros é tóxico, é linguagem tóxica. Nos termos que a gente usa em machine learning. Tá? Por outro lado, nenhum outro texto tem essa característica que a Bíblia tem. Tá? Por exemplo, no caso do Brasil, a gente conseguiu entrar 39 traduções para 39 línguas. Não existe nada traduzido no Brasil para 39 línguas. Tá? Então, ele diz, muito bem. Esses são... Como a gente pode lidar com esses dados de uma maneira segura, de uma maneira correta, tá? Isso a gente discute num paper que a gente publicou na IGCAI do ano passado, e basicamente a gente diz, olha, a gente tem que tratar esses dados como se estivesse tratando um vírus patogênico, tá? Eu ponho um protocolo em cima para que eles não saiam daqui. Eu trabalho com eles, eu entendo a toxicidade, entendo os problemas deles, mas eles vão ficar ali. Entendo o fato de que eles têm seus próprios... Assim, as traduções não são boas. Mas eu não estou interessado em fazer um tradutor para uma língua, eu estou interessado em ver o quanto certas práticas nossas podem ser boas ou não. E para isso a gente usa os dados. É como se eu pego um submundo, está aqui no meu cantinho do laboratório, nível 5 de segurança, tá? Mas eu vou estudar, porque é a única coisa que me permite estudar. Se, por exemplo, e isso é uma pergunta importante para você, se essa ideia de multilinguismo fazia sentido para esse tipo, isso aí. E esse é um paper, na verdade, a gente está publicando nessa conferência, onde examinamos os perigos de trabalhar com isso, tá? Particularmente, estamos falando de multilíngua, mas particularmente many-to-one. Eu tenho muitas traduções da mesma sentença no objetivo, tá? Para isso, o que a gente fez? Bom, a gente criou modelos. Como? Usando 2 tradutores grandes como base. Para ter uma ideia, um foi treinado com 200 milhões de sentenças, o outro com 500 milhões. Esse é um tradutor alemão-inglês. Este é um tradutor... Esse aqui é genérico, mas ele é basicamente feito para inglês e sentenças grandes. A gente trabalhou com 3 tipos de
de sets de treinamento, um que era, eu treinava só com a Bíblia daquela língua, outro 10 línguas da família Tupi, que é o que recomenda a literatura, e o outro com as 39 línguas, que tem todo tipo de língua. Tá? A gente testou com, basicamente, 2 das test sets, um com as 10 línguas, outros com as 39. É lógico que, quando testava com a língua A, se eu tinha um modelo bilíngue da língua A, eu só testava com o test set dela, e 3 métricas tradicionais de machine de tradução. E, basicamente, o que a gente descobriu é que multilinguismo não faz diferença. Principalmente quando você considera a variação. Machine learning, o pessoal de machine learning tem uma péssima prática de botar métricas sem desvio padrão. E dizer que o resultado é melhor sem olhar o desvio padrão. Tá? Mas, basicamente, a gente enxergou isso. Aquele modelo de línguas da mesma linha, um pouquinho melhor, tá? Lembra? Em azul, a gente tem que comparar só os azuis entre si aqui. Então, um pouquinho melhor, não muito. Estatisticamente, não era melhor. Tá? E um erro gigante. Olha o tamanho do erro. Tá? E, então, assim, essa ideia não parece ser grande coisa. E a gente foi ter. Aí a gente, como alguém que trabalha em HCI, disse, não, tem que olhar os dados. Outra prática em comum em machine learning. O que saiu? E o que a gente começou a ver, tá, é que em alguns casos, esses tradutores, independente do que tinha entrado, tá, eles produziam uma saída bíblica perfeita. Tá? Deixa eu ver. Não tem. Então, por exemplo, aqui é o que deveria sair, num exemplo, para essa língua, que era ele gerava um outro verso. Um verso perfeito. Não é que ele traduzia errado. Ele encontrava um verso e dizia, acho que é esse. Eu não estava mais fazendo tradução, estava fazendo o que a gente chama de memorização, que é um defeito muito grave em tradução. E a gente deu um nome até isso de Vogue Memorization. Por quê? Porque é um jeito que, nesse processo de fine-tuning, esses tradutores dizem, olha, um jeito de levantar a minha média lá é, de vez em quando, acertar em cheio. Então, eu memorizo uns versos, tem uma coisa, tem cara disso. Eu jogo lá, vamos dizer assim, se uma vez em 3 ele acertar em cheio, a média foi 30% de acerto. Isso, no processo de treinamento, é altamente recompensado. Tá? Isso, mas isso não é o que você quer. Tá? E aí a gente começou a ver isso e a gente foi procurar evidência disso. E um deles é quando você pega nessas métricas, aqui é um modelo bilíngue, aqui é um modelo todas as línguas. Você pega o histograma da distribuição, esse histograma, ó, começa a ter um número alto de 100%. Isso aqui é quando eu pego os exemplos do meu training e jogo no meu tradutor. Aí ele diz, olha, esse aqui aprendeu que que memorizar é um bom truque. Tá? A gente também viu de uma outra maneira, que eles repetem muito mais as saídas do que os outros. Então, a gente quantificou, está lá, eles têm uma memorização, tá? Ocorre nos modelos multilíngues, não ocorre no modelo bilingual. Tá? Aí, mas isso ainda está meio vago, a gente desenvolveu uma métrica em que a gente pega, dado um verso, o quanto tem um outro verso próximo no conjunto de treinamento. E eu vejo isso para todas as saídas. O quanto ele pegou algo que estava lá no conjunto. Tá? Então, se não tem rogue memorization, as distâncias ficam muito grandes. A menor distância a todos os versos de treinamento é ainda muito alta. Mas se fez memorização, ele empurra para cá. Tá? E aí a gente quantificou isso, passou e viu, ó, como se esperava no bilingual, essa média era aqui no meio. E olha aqui. Basicamente, ele não faz tradução.
ele faz busca em memória e retorno. Isso é o que é impressionante. Esses modelos são tão grandes, tão complicados, que eles conseguem fazer isso. Para algo que eles nunca viram na vida. Tá? Então isso você tem que tomar muito cuidado. Sintoma disso, você tem aquela distribuição bimodal. O desvio padrão é alto, por quê? Porque é bimodal. Tá? E a gente viu que isso ia aumentando à medida que aumentava o multilinguismo. Tá? E a gente fez mais uma coisa, e se a gente atrapalhar o sistema? Em vez de fazer many to one, a gente pegou aquela frase de chegada e pegou refraseamentos daquela frase. Com a Bíblia isso é fácil, a gente pegou outros 10. Mas poderia ter usado, sei lá, o chat GPT para gerar aqueles... Tá? E aí, ó, aqui era a saída inicial dele. Isso aqui estava indo para lá. Tá? Quando a gente fez esse refraseamento, ele parou de memorizar. O problema é muito causado pelo many to one. Tá? Menos o multilingual, no certo sentido, e mais esse problema da gente usar. Então, assim, não use isso. Se usar, fique olhando. Por quê? E o grande problema é que a literatura dessa área de machine translation, de línguas travadas, assim, com poucos dados, eles não reportam desvio padrão. Não fazem esse tipo de análise. Então, é difícil entender o que funciona e o que não funciona. Tá? Mas fica aqui, eu acho que o objetivo desse vídeo é dizer, olha, tome cuidado com isso. Cheque teu resultado. Meça a distância ao seu conjunto de treinamento. Veja se a memorização está acontecendo. Tá? Então, assim, o que a gente aprendeu? Multilingual melhora muito. Tem que tomar um cuidado enorme com memorização, com rogue memorization. Tá? Isso, se você está usando sets many to one, ajuda a fazer o rephrase. Mas o mais importante é assim, para essas links você tem que ter protocolos de avaliação muito mais consistentes, muito mais pesados. Por quê? Porque eu enxergo assim, você tem um modelo que foi treinado com 500 milhões de anos. Mas assim, imagina que é essa distância desse rol. Isso é 500 milhões, isso é o que você está fazendo isto é 10 mil. Tá? É uma violência ao modelo. Você chegar e dizer, olha, agora esse é o teu critério e bem aqui. E aí, são modelos muito grandes para nós, eles inventam maneiras de fazer isso. Tá? Esses modelos são quase máquinas de Turing. Tá? A gente está vendo isso em outros estudos. Então, tome cuidado. Fine tuning é perigoso. A vantagem, como são poucos dados, você pode controlar, pode ir lá testar, ver o que está acontecendo e assim por diante. O problema de fine tuning é que todo mundo está descobrindo em diversas áreas, não é só tradução. Tá? Tá bom. E aí eu vou pegar mais 10 minutos para falar duas. E aí, como é que você vive com isso? Tá? Isso aí é muito um paper que a gente publicou numa workshop recente lá da Colin. Tá? Primeira coisa, muito bem, e aí? Será que uma maneira de resolver isso é aumentar, desesperadamente achar mais dados de treinamento? Tá? Que vão ficar mais difíceis de achar? E mais, aí a gente vem a tentação, né? E se eu usar um pouquinho daqueles dados tóxicos que estão lá? Será que... E a gente descobriu que a literatura nunca mediu esse efeito. Não para esse tipo de modelo, não para esse tipo de fine tuning pequeno. O que a gente fez? Pegamos lá o nosso conjunto de dados tóxicos lá de novo. Tá? E a gente fez pegou, aí a gente já, foi mais ou menos quando a gente já estava começando a trabalhar com MBA, o nosso tradutor não funcionava. A gente disse, será que eu posso ajudar isso? Será que eu posso botar um pouquinho de Bíblia aí para melhorar o desempenho? Será que vai ajudar? E o que vai acontecer? Então a gente pegou só para enviar, a gente pegou 3 modelos, um bilíngue, um de novo Tupi-Guarani, um com todos, tá? E tem um dataset que era só esses dados que vinham da linguística, de dicionários e assim por diante. Pegou o nosso WMT, o nosso tradutor bom, e testou, tá? Então, quais os resultados? Tá? O que a gente viu? Se pegar lá o tradutor
a gente chama zero shot, sem nenhum fine tuning, ele é terrível. Tem outra palavra. Ele nunca viu MBA na vida dele, não viu Guarani na vida dele. Tá? Quando você treina com a Bíblia, isso aqui eu estou testando com o dicionário, não com a Bíblia. Tá? Eu quero saber se ele é bom, não no tóxico, no resto. Tá? Você treina com a Bíblia, você continua ruim. Então não adianta. Sozinho, você põe você usa só esse modelo de linguística e aí começa a ter um desempenho ok. Tá? Mas ele é significativamente melhor. Aí você treina adicionando a Bíblia e ele melhora. Não muito, mas ele melhora. Tá? No teste 7 de dicionário. Isso para duas métricas diferentes. Tá? Então, tóxico ajuda, mas a pergunta é, e daí? E qual é o resultado disso? A gente chegou, tinha um teste de 300 saídas, eu já vou mostrar um pouquinho. Essa coluna aqui, isso aqui são alguns exemplos, essa aqui é a coluna treinado na Bíblia, isso aqui é o que devia de sair, o que saiu, está em vermelho é porque soa a Bíblia, e não deveria. Quase tudo soa a Bíblia. Aprender a treinar para a Bíblia. Aí só com o dicionário fica tudo preto, não aparece. Quando você mistura os dois, a gente diz, ih, começou. A contaminação aparece. Tá? E é sutil. Tá? Tá bom? Isso aqui era o que devia de sair. Came to the tomb. Isso soa Jesus. Certo? Só no Novo Testamento, por sinal. Tá? Isso aí a gente só treina com o Novo Testamento. Tá? E às vezes puxava um verso que lembra muito algo da vida. De vez em quando vinha um desses. Mas aí a gente, quanto foi isso? E aí a gente fez manualmente, tá? E viu que era em torno de 5% o número de saídas contaminadas em 300, sendo cuidadoso, tá? Apesar de que agora tem uma pessoa no grupo que entende mais de Bíblia, ela vai refazer esses testes. E às vezes tem umas coisas assim, tipo, aparece Begel, tá? Que é uma coisa ligada à cultura judaica e, de alguma maneira, aparece. Tá? Numa frase que isso não tinha a ver, washed his feet, dove, a ideia também. Tá? E, às vezes, 2 ou 3 vezes apareceu a palavra Jesus ali. Tá bom? Então, tem contaminação. Então, a conclusão que a gente tira, olha, mais dados é bom. Tá? Dados tóxicos contaminam. Tá? Misturando, não importa a maneira que você faz ali, a gente tentou treinar de maneira diferente. Contamina, mas menos. Então, assim, você vai usar as tóxicas, você vai poder usar somente em ambientes muito especiais, em que você tem absolutamente certeza, por exemplo, que as pessoas entendem esse problema, estão atentas para esse problema. Tá? Porque quase nunca. Mas pode ser que haja situações que isso faça sentido, dentro de um processo de desenvolvimento. Tá bom? De novo, assumindo que eu não estou coletando na comunidade, ou com usuários, tá? E aí? E aí? Aí eles, muito bem, quantidade, eu não tenho comentar. E se eu tentar aumentar a qualidade do meu dado, tá? E, basicamente, você aumenta a qualidade, mas a gente olhou assim, a gente vai aumentar a qualidade, mas será que essas métricas que a gente está usando são boas, suficientes para medir o que eu quero realmente para essa comunidade? Então a gente trabalha um pouquinho com métricas qualitativas, que é uma coisa muito incomum em tradução, e a gente teve alguns resultados. Então aqui, o que a gente começa com o quê? Só para a gente ter uma ideia. A gente pegou aqui, pegou dados linguísticos para criar um dicionário de Guarani, um tradutor de Guarani, MBA, e um de Ngengatu. Um tem o dobro do outro. Esse aqui é 2 vezes maior. Tá certo? Lexical, teaching, short stories. Esse aqui é a distribuição de scores da métrica Sacre-Blay. Aqui é o que é mais ou menos o que é razoável. Acima de 20. 20 já não é grande coisa. Tá? Você olha e diz, ixi, não é muito bom. Tá? E era a experiência. Quando a gente botou esse tradutor na frente dos alunos de Guarani e Guaraniais, né, assim, faz de conta, né? Me engana que eu sou. Tá certo? Me engana que eu gosto. Tá, aqui as médias a gente vê, o desvio padrão é altíssimo, enfim. Aí
a gente chegou e viu que esse teste, esse dataset em Ingatu, tinha umas sujeiras que veio do processo de retirada do dicionário. Tinha parênteses, tinha umas coisas erradas assim. E a gente manualmente limpou. Tirou 200 pares que tinham problemas claros, corrigiu alguns outros. Manualmente. Nosso estagiário de doutorado pegou 6.000 pares e foi fazendo isso. E aí a gente viu uma brutal diferença de qualidade. Tá? Um salto enorme de qualidade. De novo, você mostra 2 exemplos errados, o sistema em fine-tuning vai aprender a fazer errado. Eles são bons em aprender. Eles dizem, fazer errado é bom. Aí você tira esse exemplo e ele já começa a aprender melhor. A gente aí desenvolveu uma métrica mais subjetiva, dizendo quanto aquela saída seria útil para alguém tentando fazer tradução, alguém que sabe a língua. Desenvolveu uma escala de 7 níveis. Tá? Esse aqui é o Guarani, o que a gente chama, tem aqui a categoria very wrong, não serve para nada. Near perfect, eu poderia usar direto. E usa bom assim, tem 2, 3 palavras certas. Então, assim, para o início já ajudou uma coisa. Tá? Pensa no Google Translate quando começou. Ele estava aqui. Mostly correct usable. Tá? Nosso tradutor original de Ingatu estava aqui, ó, 40% lixo. Tá? Aí com o cleaning, olha só, 48%, quase perfeito. Houve uma mudança brutal. Tá? Com intervenção em torno nem de 10% do dataset. Então, tá? Você tem poucos dados? Olhe isso como uma bênção. Você pode olhar esses dados e arrumar esses dados com o trabalho. Isso aqui fez toda a diferença. Tá? Teve outras coisas que a gente viu também. A gente está desenvolvendo isso aqui a gente não publicou. Mas, por exemplo, você tem que olhar a questão de número de épocas, muito, porque flutua muito. Tá? Não tem uma receitinha de bolo. Tá bom? De novo, nada que não está se descobrindo em fine-tuning, mas aqui a gente descobriu que é verdade. Tá, então, limpar manualmente é importante. Métricas qualitativas são importantes. Tá? E a gente também viu que, assim, que as métricas e a ideia de ser útil, a correlação era baixa. Tá? Mais 5 minutos. Vamos falar um pouquinho agora do que a gente está vendo, como que a gente acha que isso aqui tem que funcionar. E principalmente como é que a gente acha para que isso seja replicável. Tá? E a gente acha que uma ideia interessante para pensar a médio prazo é a gente trabalhar num esquema em que você sai de um LLM, faz um fine-tuning para esse modelo, mas faz um modelo que é capaz de fazer, através de prompts, todas essas diferentes aplicações que a gente está querendo. Tá? Correção, ortografia. E aí, usa esse modelo genérico com uma forma de coletar dados, óbvio, com permissão da comunidade, usando o que a gente chama, aí pega esses dados, transforma em training data e vai trabalhando. Então, você centra o problema, principalmente na relação com a comunidade, em termos de, eu vou fazer esse processo e a gente vai criar um modelo para a língua. Vai ficar com o que tem que ser governado por ele. E desse modelo você extrai as ferramentas. Mas a vantagem é que o teu código é comum a todos. O código que vai ser feito isso, que aí pode ser open source, independente dos dados. O código é meio independente dos dados. A gente está vendo, isso aí é uma ideia linda, não sei se é possível. E a gente está tentando trabalhar nesse sentido. Mas, de novo, né, com as comunidades. Tá? E é isso que a gente agora para comunidades. Tem que mudar o slide. Eu mudei o slide, não mudou. Não pegou? Deixa eu voltar. Aqui de novo. Agora foi. Tá? Trabalhando aí, principalmente aqui com a comunidade de pessoal de tradução e de língua, tá?
E aí a gente criou essa primeira versão, que vocês viram, mas não usando ainda esse modelo. A gente não tem dados para treinar o modelo genérico. Mas, de novo, você cria um starter, cria o modelo inicial. A gente, na mão, criou um de dicionário, de completar palavras, e assim por diante. Tá? O tradutor também baseado naquilo, e aí, aos poucos, é tentar fazer com que isso venha de um modelo só, para simplificar o trabalho. E a gente sabe, assim, em teoria isso é possível. Para linguagens grandes isso funciona. Para línguas grandes. Exceto, e aí é uma coisa, para correção ortográfica. A gente não encontrou gente fazendo correção. E a gente está olhando isso com línguas maiores, com línguas com mais dados, como a gente vai fazer isso aí. Tá? Inclusive, aí, talvez uma das coisas para fazer correção ortográfica, você tem que mudar teu tokenizador. Essa é a grande dificuldade. Talvez tenha que realmente mudar o tokenizador. Tá? Porque você vai aparecer tokens que nunca apareceram antes, certo? Por último, duas coisas que a gente está fazendo, trabalhando. Como é que a gente leva isso para... Como é que a gente entrega isso? Não é num computador, é das ferramentas que eles usam, é no WhatsApp. A gente desenvolveu uma plataforma, ainda precisa testar, e através de um app. Isso a gente está fazendo parcerias com o INSPER, os alunos com projetos de conclusão. Bem inicial, mas você vai ter que entregar isso no celular. Essa é a tecnologia de acesso nessas comunidades, tá? Isso aí tudo precisa ser validado, mas esse é o pensamento. Porque tem que ser replicável, tá bom? Por último, e para aquelas línguas lá mais para o lado preto, lado que estão desaparecendo? Ali o que se faz muito hoje, ainda é um trabalho de documentação. Não vou dizer, algumas comunidades têm, então tem a força para revitalizar, nem todas têm. E aí você vê, existe um trabalho de linguistas usando ferramentas da idade do F10. Tá? Eu acho assim, as ferramentas são muito populares, mas são ainda antigas, funcionam bem, a comunidade, mas elas precisam ser. Tem muito a ser acrescentado de tecnologia nas ferramentas que são usadas na linguística hoje, é a nossa visão. Tá? Isso é inclusive reconhecimento de fala, mas tem que, de novo, tem que trabalhar com os linguistas juntos num trabalho de campo para ver o que ajuda e o que não ajuda. E principalmente para ver o que ajuda a fazer com que os próprios indígenas sejam linguistas e eles mesmos façam a documentação. Você não precisa de um PhD em linguística para fazer documentação. Tá bom? Mas tem uma outra ideia que eu acho que é interessante, é uma provocação aqui. Eu acho que a ideia de language model cria uma nova maneira de você fazer documentação. Que é você criar um modelo daquela língua e armazenar como um modelo. Como algo que eu posso que alguém no futuro possa interagir, ter uma visão interativa. Tá? Eu não estou dizendo que substitui o que vai fazer, que tem no linguística, mas é uma outra maneira de você criar algo que eu possa lá. E alguém possa interagir e ter algo que, se não houver mais falantes, algo que talvez seja mais próximo, principalmente em casos que não foram documentados. Tá certo? Eu acho que é uma ideia interessante, uma ideia para ser explorada, tá? Mas é, com certeza, de longo prazo e mais difícil ainda, porque principalmente se for línguas muito ameaçadas. Tá? Que tem muito menos dados ainda. Enfim, uma coisa muito importante, a gente não pode cair na tentação de achar que a AI é o salvador branco das línguas indígenas. Não vai ser. Tá? Não vai e não deve. Tá? A gente não pode ter perspectiva aqui. Muitas dessas comunidades as línguas estão desaparecendo porque a comunidade está desaparecendo. Tá? De que vitalização de línguas é alguma coisa que vem de dentro dessas comunidades, nos processos e nas deliberações das comunidades. Tá? E que o nosso papel como tecnólogos aqui é de ajudar a criar ferramentas que talvez eles possam achar que são interessantes. E o máximo possível criar ferramentas que algumas comunidades, pelo menos, conseguem usar já hoje. Tá? Da sua maneira. Da maneira que eles acharem. O que é difícil para a gente, como tecnólogos. Mas é esse.
De novo, essas são as duas perguntas, eu acho que é uma área muito interessante. É muito interessante, óbvio, pelo impacto, é uma área muito interessante, porque ela força nós na AI a enfrentar certos problemas. Do lado, tem uma coisa interessante de fazer fine-tuning para línguas indígenas, é que você tem certeza que aqueles modelos nunca viram isso. Então, para fazer ciência, ajuda. Você tem uma... Principalmente línguas mais, eu não diria para Guarani, por causa do Guarani Paraguai, que já tem mais, mas assim, se está aparecendo lá é porque memorizou, não é porque trouxe de algo lá. Muito, muito difícil, tá? Tá bom, o que nós aprendemos? Tem que trabalhar com as comunidades, tá? A gente tem que repensar a nossa maneira de fazer AI com essas comunidades, tá? A gente viu a oportunidade de usar LLMs e que o jeito mais simples ainda são no caso de tradutores, trabalhar com os bilíngues, tá? Eles são mais seguros que os outros, tá? E são melhores, ou equivalente aos multilíngues, tá? E a gente acha essa ideia do modelo indígena pode ser interessante, tá? Enfim, nós estamos explorando esse ciclo, estamos ainda nessa faixa roxa. O próximo passo é a gente tentar ver se a gente consegue encontrar termos e maneiras de trabalhar com as comunidades para fazer esse ciclo. E aí tem uma longa e maior jornada de estabelecer a parte de baixo. Tá? Mas que é um problema que é comum às várias comunidades indígenas. Tá? Não digo que as soluções sejam comuns, mas a gente está vendo essa questão de soberania correndo em todas as comunidades. Tá? Tem que pensar em replicabilidade, tem que pensar em escalabilidade e sustentabilidade desse processo. Tá? E como é que vai acontecer a apropriação. Tá bom? Obrigado. Eu acho que era. Desculpa. Óbvio que eu tenho que diminuir para segunda-feira, mas fica aí. Perguntas? Comentários? Críticas? João, não sei se vocês virem coisas por aí. Oi. Duas perguntas, Cláudio. Bom, primeiro, parabéns pela apresentação, muito bom. De longe, esse projeto aí, eu acho que é o que desperta mais interesse aqui do CIFOR, quando a gente fala por aí dos desafios e tal. Esse disparado é o que... Parte do colonialismo da comunidade de AI, mas vamos em frente. Mas não, a minha pergunta era uma pergunta técnica e outra, digamos, mais ética, filosófica. A primeira, voltando lá para a parte técnica dos rogue memorization, me corrija se eu estiver errado, talvez eu não tenha entendido muito bem. O rogue memorization necessariamente não é ruim, porque pode haver uma tradução correta dentro da memorização, se eu entendi bem. A minha pergunta é se não dá para limpar o rogue memorization para separar o que é memória do que é tradução. Tá. Em tradução, memorização não é uma boa ideia. De saída, tá. Talvez você pudesse ser para palavras muito pequenas. Mas, então, para outras, sei lá, se eu estivesse fazendo um chatbot para banco, memorização não é uma má ideia. Por quê? Porque tem horas que ele tem que dar respostas padrão. Tá? Mas para tradução, é rogue, em geral. Tá, não tem como separar, então, né? Eu acho que, assim, atrapalha muito mais do que ajuda. Tá certo? Talvez não, só para termos muito pequenos, talvez ajude para a coisa. A segunda pergunta é provocativa. Não é a comunidade, em última instância, que tem autoridade para dizer se a língua deve ou não ser preservada? E como? Essa é uma pergunta que vocês fizeram ou pensaram em fazer? Nesses casos, dessas comunidades que a gente está trabalhando, para eles é evidente que a vitalização é parte dos processos que eles estão vivendo, que eles querem, que eles estão agindo politicamente. Tá? Eu acho, sempre pensando, imagina uma língua que tem uma pessoa só no mundo que fala.
tá? Essa pessoa é a dona dessa língua. Certo? Aí a gente pensa, puxa, aí qual é nós como humanidade, o que a gente pode falar sobre isso? Eu acho que é uma pergunta ética fantástica, eu não sei responder, tá? Mas tem uma parte disso que nós juntos construímos essa língua como humanidade, queira ou não. Então, assim, de onde que fica? Imagino que o pessoal, linguista, antropologia, já tem respostas muito mais profundas do que a minha, mas eu acho sempre interessante pensar. A gente existe um contínuo entre línguas como o inglês, são línguas francas, todo mundo fala, ninguém é dono do inglês, tá? Nem existe nem academia de línguas inglesas, né? Não tem nem. E uma língua que uma pessoa fala, é uma pessoa, é a dona. Tá? E aí isso também envolve a questão de quem dá permissão, quem não dá, quem recebe, quem tem direitos, quem não tem. Mas eu acho que é uma coisa. Mas assim, na nossa postura, a gente fala o máximo possível da comunidade, e comunidades não são unânimes. A gente teve o caso, acho que da Motorola, da conversão, isso foi falado, né? Conversão que eles fizeram do sistema operacional, da interface dos celulares para Anhanguera, e uma parte da comunidade reclamou. Tá? Talvez porque não foi. Foi assim, então assim, é confuso. E por isso que a gente tem que criar sistemas de governança. Com quem eu falo? Tá? Eu posso, assim, imagina que você está fazendo isso da maneira... Com quem eu falo? E também, de novo, não é um problema novo. Tá? Mas assim, tenta fazer o melhor possível. Isso é o mais sensível. Eu acho que é por aí, não tem muito. E lembrando assim, nós estamos tentando responder uma primeira pergunta também. Isso aqui serve alguma coisa para eles? Tá? Eu acho que assim, pode ser que tudo isso é muito lindo para a gente e não serve nada para eles. Mas eu não sei responder isso, eles também não sabem responder isso. Tá bom, quem mais? Por favor. Obrigada. Muito interessante, muito corajosa essa tua palestra. Obrigado. E trabalhar com dados assim tão pequenininhos é uma dificuldade científica, então é assim, parabéns, parabéns. Uma das dúvidas que eu sempre tenho é quando a gente trabalha com dados assim tão pequenos, se não vale a pena voltar para os métodos antigos, ali baseados em regra, que eles são tão transparentes, são tão mais inteligíveis, que talvez seja um legado bom de deixar para a autonomia da comunidade, porque os modelos black box, uma vez que tu tira os dados e fica só um modelo, quem é que consegue reconstruir? Então, é assim, é mais uma questão filosófica. O que tu acha, assim, do valor de... Quando eu falo para starter, eu acho assim, não dá para bater a velocidade de criar um modelo desse, e a simplicidade. E quando eu penso em replicabilidade também. Tá? Dá para quase colocar um sistema automático, ponha 10 mil pares aqui, tem um starter ali. Feito. Eu particularmente acho, e tem uma área que nesse instante o valor do método tradicional talvez faça mais sentido para a gente criar dados sintéticos a partir desses dados iniciais e aí fazer usar o mesmo treinamento. Eu acho que, eu diria, tecnicamente é o que a gente até quer explorar daqui para frente. Que a gente acha que talvez seja, de novo, um modelo mais replicável de dados. Trabalhar. Você tem regras do que é sujeito, você tem as classes gramaticais, você tem que palavra pode ir no lugar de que palavra? Eu posso fazer síntese. Posso começar a fazer, e aí, de novo, eu posso chegar, olhar a comunidade, filtrar, ver a qualidade do meu gerador de dados sintéticos. Comunidade, eu digo assim, gente que conhece ali, e tentar fazer. Tá? Mas eu acho que eu vejo mais por aí, tá? Por causa de replicabilidade. E fica como uma documentação também para a própria população, que eles conseguem entender e depois eles conseguem ter autonomia. Uma outra segunda perguntinha que eu tenho é sempre sobre o uso da Bíblia. Eu fico pensando, se a gente treina para o português um modelo baseado na Bíblia, qual vai ser a percepção da qualidade do texto, por exemplo, gerado a partir daqueles dados? Porque é uma língua tão arcaica que é usada ali,
Então, eu fico pensando que também, se a gente fosse usar português, então não sei se vocês chegaram a fazer uma comparação de mesma quantidade de dados. Não, a gente não fez porque, como a gente está fazendo fine tuning, a gente tem contaminação de português. Se achar um tradutor que não teve contaminação de português no treinamento, vai ser muito difícil. Tá? Então, eu fico primeiro assim, não sei se eu consigo fazer o estudo. O que eu acho é que a gente, assim, o estudo que a gente olhou foi, eu não sei se é a língua, é aquela língua definida pela Bíblia. Talvez assim, o jeito de qualificar assim. No estrito, o resultado estrito é multilíngua não funciona para a Bíblia. Tá bom? É um jeito de olhar. Mas aí a gente, provavelmente não funciona com outros dados também. Você acha que essa é o pulo que a gente fez? Por que você não fez com os outros? Porque não dá. Eu não tenho ainda dados tão semelhantes o suficientes para eu ficar confortável em fazer esse tipo de análise. Mas para mim, eu olho, para essa comunidade, sempre tomar cuidado, para essa comunidade isso é dado tóxico, eu posso fazer estudos com aquilo, com protocolos. Tá? Com protocolos. E a gente sabe que a qualidade dessas traduções é muito ruim, que elas são. Mas pensa assim, como são as protolínguas da Bíblia. Mas para isso não funciona. Tá bom? Mas a gente entende, mas é sempre o dilema do cientista. Onde eu posso empurrar? E a gente sabe que a maneira de fazer isso é definir protocolos de segurança, é a maneira tradicional de trabalhar com coisas perigosas, vamos dizer assim, em ciência. Tá bom? Tá bom, eu acho que esse é o... Tem ali uma pergunta. Eu não vi, foi a única mão levantada, mas... Eu queria perguntar assim, sobre o risco de sistematização das línguas, porque assim, não entendo sobre o assunto, mas eu queria escutar no sentido, você pensou na forma como se programa, na forma como se concebe linguisticamente, assim, as singularidades sintáticas e semânticas assim dessas línguas, elas correm algum risco de se perderem nesse tipo de preservação? Penso isso por conta por exemplo, essa própria questão ortográfica, que não é algo unânime, assim, e isso isso é criado ali. Eu acho que isso suca uma ortografia, assim, nessa questão da língua. Bem, aí você está fazendo perguntas difíceis, assim. Para começar, todas essas línguas que a gente trabalha, a escrita não é nativa. Então, elas já têm... A escrita é europeificada, não sei. Eu diria isso. Tá? Então, assim, esse problema já vem na escrita, de cara. E vem no caso dessas Bíblias, muitas a gente sabe, foram feitas por missionários que não entendiam de linguística. De novo, eu uso aquilo como referência. Agora, você pega o Guarani. O Guarani tem escrita há 500 anos. Desde as coisas lá do Padre Anchieta. Então, também assim, existe um trabalho, em algumas eu acho que já tem uma coisa de apropriação, e ao mesmo tempo é interessante, a gente está lidando com o Nhangatu. Nhangatu tem um debate enorme sobre ortografia, que envolve questões de identidade. Tá? E essa é a realidade. Tanto que a gente fez, aqui eu não mostrei, mas a ideia é que você escolhe a ortografia da tua escrita. É uma questão política, identitária deles, que eles estão tentando lá resolver, mas é complicado. Tá? Por outro lado, o que a gente está... É interessante que no instante que você fala, vai ter um assistente de escrita da língua Nhangatu na ortografia do Alto Rio Negro, isso também força um processo de padronização que talvez seja interessante para padronização de escrita. Tá? Lógico que isso vai ser interessante, não, mas a gente viu que todas as nossas conversas, muito interessantes com a comunidade em Nhangatu, alguma hora se fala em ortografia e é apaixonado. E aí a gente diz, muito bem, nós vamos desenvolver para as 3 e, se possível, faremos conversores. Tá? Como um jeito, vamos conviver, como o inglês americano e o inglês da Inglaterra. Você convive com as diferenças de ortografia e sabe fazer versões de um para o outro. Tá? E aí, isso é uma opção da comunidade. Tá bom? Não sei se eu respondi. Não, acho que faz muito sentido. Eu acho que é uma pesquisa muito ciente, assim, os impactos. Tem que ser ciente.
Acho que é muito legal isso. Mas uma outra coisa também que eu fiquei pensando em relação à questão religiosa, assim, que vocês pensaram sobre essa questão da variação fonética. Eu acho que são só perguntas assim, soltas, mas por conta dessa encarnação de um sujeito num determinado corpo, para essa passagem do Xamã. Teve alguma coisa que refletiu, assim, na Por exemplo, pesquisa? os guaranis foram muito claros. Entendeu? A, a, a língua que se fala nas cerimônias religiosas está fora de escopo. Isso sim, é os limites culturais de cada povo. Tá bom? Vou dar um exemplo de outro, por exemplo, a gente sabe que em muitas comunidades muçulmanas a noção de juro, de empréstimo a juros é pecado. Se olhar, software de banco tem versão especial para países muçulmanos em que não se usa esse termo. Não é nada novo em computação nesse sentido. Você tem que lidar com a diferença cultural. Não tem como escapar. E com os limites do que é permitido e do que não é. E aqui é óbvio mais ainda. A dificuldade aqui, para a gente, esse aqui é um projeto, não é multidisciplinar, ele é multicultural. Então ele é mais difícil. Aqui, algumas pessoas que me conhecem, eu sempre fiz projeto difícil na vida. Esse é o mais difícil que eu já fiz. De longe. Porque tem a questão multicultural em cima disso tudo. De outras maneiras de ver a vida, de outras maneiras de ver o que é certo, o que é errado, o que é o processo certo, o que é o processo errado. Tá? Mas aí a gente tem que dizer assim, essas comunidades têm muita prática em lidar com isso, porque é o dia a dia deles. Mais do que até eu tenho, assim, a minha equipe tem. Eles vivem isso aí dia a dia. Tá? Então tem que ouvir o que eles tentar ouvir o máximo que eles falam. Implementação da pergunta dela, né? Falar justamente, vocês têm tão poucos dados, como que impacta isso usar técnicas de data augmentation, né, de aumento de dados aí automáticos, se é possível isso nesse problema. E segundo, já que a escrita dá esse problema, e eu não sei a fonética, e eu quero parabenizar a equipe, né, pelo trabalho, mas porque e no áudio direto e não no texto, já que a coisa é falada, não é escrita. Minha visão, hoje em inteligência artificial, o texto está muito acima de áudio. Por quê? Porque áudio é dados ao quadrado. A gente precisa de um quadrado de potência computacional para começar a ter uma chance de lidar com áudio do jeito que a gente está fazendo com texto. Minha visão simplificada do mundo de hoje, tá? Então a gente está evitando também, assim, texto é mais difícil coletar, áudio, coletar dados que a gente chama de dados linguísticos, dados assim que tem menos disputas sobre eles. Toda fala tem problemas de privacidade. Qualquer gravação de fala foi feita por alguém. E aí você teria que pensar, essa pessoa deu autorização. Tá? Então, assim, os problemas se complicam. Por outro lado, a gente entende a importância da oralidade, vai ter que lidar com áudio. Tem jeito. Tá? Mas agora talvez não seja o momento. Mesmo esse projeto, assim, você falou, 3 anos atrás, 4, esse tradutor não era factível. Não do jeito que a gente fez. Não tinha tecnologia para ele. Agora, você falou por que trabalhar com poucos dados? Eu acho que esse é o problema central de IA nesse instante. A USP é um conjunto pequeno de dados. Se eu quero algo que funcione para a USP, eu vou coletar essa quantidade de dados. Eu tenho que fazer fine-tuning de modelos. Se eu quero um modelo que funcione, sei lá, ajude burocracia da USP a resolver problemas. Eu vou ter que fazer fine-tuning para a USP e vai ser poucos dados. Talvez não nesse nível. Quais técnicas são mais apropriadas para fazer aumento de dados, para você não ter tanto problema de ter que lidar com fine-tuning só com tão poucos dados? Mas aí já analisar as técnicas de aumento de dados. A gente sabe, na área de tradução, existe algo que a gente chama de back translation, que é uma técnica bem estabelecida para essa área.
Tá? Aqui tem um pessoal até dentro da IBM que sabe bastante disso. E a gente está no caminho. Mas a gente, enquanto eu não tiver uma parceria firmada com uma comunidade em que eu possa avaliar qualitativamente o resultado dos dados sintéticos, eu não quero me aventurar lá. Dados sintéticos é um convite a você criar dados alucinados. Então, eu preciso ter alguém que olhe, o teu gerador de dados sintéticos, alguém que entenda, ou linguistas, ou, a preferência, gente da comunidade, e eu chego e diz, não, esses parzinhos aí fazem sentido. Ou pelo menos amostralmente me façam isso. Porque a gente sabe treinar com... que não falta dado sintético ruim no mundo. Tá? E a gente está vendo que o problema, assim, a gente, particularmente, eu tenho visto dentro de coisas que a IBM está fazendo, o quanto isso é problemático. Tá? É fácil criar dados hoje, sintéticos. É difícil fazer dado sintético bom. Tá? Esse é o desafio que a gente tem. E aqui, de novo, eu acho que aqui é uma área muito interessante, porque você tem... O teu modelo original não tem nada daquilo. É muito improvável. Então, seja lá o que você está fazendo de fine-tuning, é porque o teu processo de fine-tuning está fazendo. Um ponto científico é uma área boa para se trabalhar esse tipo de problema, na minha visão, comparado com outros problemas que o pessoal está entendendo. Eu acho que a gente já estourou um tanto tempo. Agradecer mais uma vez o Cláudio aí pela palestra e parabéns pelo trabalho a toda a equipe. E parabéns para toda a equipe que está aqui, está lá. Tá? Não posso nem dizer assim, o quanto eu estou feliz com esse time que eu tenho trabalhado, com a parceria aí com o pessoal da Linguística, com a coliderança da professora Luciana aqui, tá? Um exército aí de coisas. E principalmente agradecer o quanto a gente aprendeu com a comunidade. Tá? Acho que a gente, com essas interações são muito ricas, muito fortes. Isso a gente aprende muito com isso, é muito rico. Realmente, eu aprendi muito ao longo de 3 anos. Muito, com todo esse grupo, e agradeço muito a ele. Obrigado.